Aos meus estimados irmãos em Cristo, vivemos em um dia incrível, enquanto o restante do mundo vive com medo. Nós, como crentes, nunca nos sentimos tão em paz. Enquanto o restante do mundo está cheio de ansiedade e se perguntando o que mais vai acontecer em 2020, nós sabemos quem tem o amanhã nas mãos. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estou tomada de alegria e esperança ao ver as profecias continuamente sendo cumpridas neste dia. Tenho desejado compartilhar um testemunho que pode parecer insignificante, mas para mim tornou-se meu porto seguro. Fui criada nesta maravilhosa mensagem da hora e sabia que cria nela, mas não estava completamente certa se cria por mim mesma ou se cria somente porque era a única coisa que conhecia. Foi apenas quando ocorreu este fato que uma chama se acendeu em meu coração e que desde então continua a brilhar e brilha cada vez mais. Em setembro de 2018, numa tarde de domingo, concordei em me encontrar com um professor que havia dado aula para meu filho. Sua mãe havia me falado que ele estava procurando uma moça cristã e conservadora que frequentasse a rígida igreja menonita, onde as mulheres usam saia diariamente e cobrem o cabelo com lenços de renda. Ela também disse que ele não estava muito satisfeito com a igreja dele e com alguns de seus pontos de vista, mas era a coisa mais próxima de uma igreja biblicamente correta que encontrou. Quando ouvi isso, senti que era a oportunidade perfeita para levar alguém à mensagem. Começamos a namorar em outubro e logo comecei a explicar quem era o irmão Branham e que eu cria que ele era o profeta para esta era. A primeira resposta dele foi: bem, eu acredito que pode haver profetas nos dias de hoje, desde que o que eles digam esteja de acordo com a Bíblia. Fiquei maravilhada. Será que trazer alguém para a mensagem seria assim tão fácil? Emprestei um de nossos tablets Agapo para ele, com uma lista de mensagens para ouvir, incluindo a história da minha vida, por que não somos uma denominação e o livro das 7 eras da igreja. Eu estava tão animada, pois parecia que ele estava entendendo tão rápido. Após vários meses, as coisas começaram a mudar. Pelo menos a cada 2 dias ele me trazia algo que o irmão Branham disse que ele discordava e me afrontava sobre o porquê de eu crer nisso. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, denominacionalismo, cabelo com cobertura em vez de lenços e o maior de todos, a semente da serpente. Minha família e eu passávamos horas pesquisando a Bíblia, em busca de versículos que confirmassem esses assuntos. Meu estômago dava um nó todos os dias, porque eu me importava com este homem, mas sentia que estava constantemente em guerra e defendendo tudo em que acreditava. Mas continuei prosseguindo, porque se isso era necessário para trazê-lo à mensagem, eu o faria. Continuava a dizer a mim mesma que bastava apenas um pequeno versículo ou citação para acender a semente que talvez estivesse nele. Quando completamos 6 meses de namoro, começamos a conversar sobre nossos planos para o futuro. Achava que poderia amá-lo pelo que ele era, mesmo que ele não cresce 100% nesta mensagem. Desde que permitisse que eu cresce nela, achava que se nós casássemos e eu continuasse a tocar as fitas e falar sobre o irmão Branham, ele acabaria crendo também. Mas então comecei a ficar exausta. Estava cansada de me defender e defender a palavra, especialmente porque não se pode provar tudo. Há tantas coisas que somente cremos pela fé. Mas bem no fundo algo me dizia que eu não podia me comprometer. Não posso ser uma crente escondida, que vai a uma igreja menonita com o marido e depois ouve uma fita condenando denominações. Portanto, decidimos nos encontrar uma última vez para discutir se realmente poderíamos continuar neste caminho e ter um futuro juntos. Naquele dia, orei com todas as minhas forças para que algo o despertasse. Queria que ele cresce na mensagem mais do que qualquer outra coisa, até mesmo mais do que queria continuar meu relacionamento com ele. Oramos e ele disse: se há alguma verdade que um de nós precisa ouvir, que a ouçamos.
Fiz um último esforço para explicar por que cria que o irmão Branham era o mensageiro do tempo do fim para esta era. Expliquei a coluna de fogo que apareceu sobre a cabeça dele, falei sobre todas as principais doutrinas que ele tinha dúvidas e concluí com uma citação da mensagem, olhando para o que não se vê. Parágrafo 60. Meu coração batia muito forte e lágrimas escorriam pelo meu rosto quando terminei de ouvir a citação. Então olhei para ele e ele não demonstrava nenhuma emoção. Ele se inclinou na minha direção, olhou nos meus olhos e disse: não tenho dúvida de que o irmão Branham era um grande homem, até mesmo um curador, mas se você quer ter um futuro comigo, precisa me dizer que ele não era um profeta e que algumas doutrinas dele estão erradas. Mas se não puder fazer isso, você tem de concordar que eu direi aos nossos futuros filhos que o irmão Branham está errado e que eles devem ser cautelosos quando você lhes contar algo sobre a Bíblia ou o irmão Branham. Naquele momento eu soube com quem estava falando. Eu não estava mais falando com ele, eu estava falando com um demônio, o diabo. Ele queria que eu negasse aquilo que mais amava. Ele queria que eu negasse a palavra para esta era e o sétimo anjo mensageiro, o próprio Deus velado em carne humana através do irmão Branham. De repente, senti uma paz que nunca havia sentido antes. Era como se o Senhor colocasse a mão no meu ombro e dissesse: eu estou aqui. Você sabe o que fazer. Soube naquele momento que não devia explicar mais nada ou lutar. Já tinha feito tudo. Olhei para ele e disse: você sabe que não posso fazer isso. Se está me fazendo escolher entre você e o que eu creio ser a palavra de Deus, eu sempre escolherei a palavra. Infelizmente, deixei minhas emoções me dominarem depois que decidimos nos separar. Demorei muito tempo para superar o que havia acontecido e o diabo me fez questionar tudo. Será que eu deveria ter feito mais? Havia algo que eu deveria ou não deveria ter dito? Algum versículo que esqueci? Uma fita que ele deveria ter ouvido? Não há um caminho fácil para o cristão, especialmente quando tomamos uma posição por ele. Como o irmão Branham diz, se o diabo não está lhe perseguindo, há algo errado. Espero que este testemunho seja um incentivo para alguém, especialmente se estiver passando por algo semelhante. Às vezes, temos a melhor das intenções, mas talvez o plano de Deus seja outro. Em vez de trazer alguém que eu gostava para a mensagem, ele usou essa série de eventos para me trazer mais perto dele e perceber que estou disposta a desistir de tudo, até mesmo do meu maior desejo de ter um marido e uma família, para ficar com a sua palavra. Peço a vocês, irmãos, que permaneçam com a sua palavra e começarão a ver o Espírito Santo operando como nunca. Que o Senhor abençoe e proteja todos vocês e continuem apertando o play. Com amor, sua irmã em Cristo.